Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 19 de janeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 3, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou novamente na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estando-no observando se o curaria no dia de sábado, para o acusarem, ele diz ao homem da mão seca: vem para o meio. Então lhes pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado, salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, lançando um olhar indignado sobre ele e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem: estende tua mão. Ele estendeu-a e a mão foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como haviam de prender Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Jesus. Aqui Jesus vem mais uma vez afrontar aqueles fariseus, vem afrontar aqueles que se preocupam com as leis, mas não olham a necessidade do próximo. E aqui Jesus traz uma reflexão muito grande para que nós também nos analisemos se temos esses mesmos olhos de julgamento. Mais uma vez Jesus traz para nós a situação de curar aquele que precisa de ajuda. E nós muitas vezes olhamos para o próximo e julgamos se ele é digno ou não de estar recebendo aquela graça para que ele tenha uma vida melhor. E muitas vezes, até com um pensamento de indignação, com um pensamento de acusação, dissemos: como pode esse homem receber isso? Aqui Jesus traz duas situações que para nós precisamos urgentemente analisar no nosso coração. Primeiro, ele coloca a questão dos julgamentos religiosos e a questão da política, porque fala que os fariseus e herodianos, os fariseus na parte religiosa, os herodianos na questão política, tentavam prender Jesus, porque ele fazia o bem. E o mais preocupante de tudo é que Jesus, no Evangelho de hoje, ele diz que eles ficaram em silêncio. Esse silêncio daquele que acusa uma boa ação. O silêncio daquele que não quer falar sobre a necessidade do outro. O silêncio daquele que tem um olhar astuto e que só quer ver aquilo que é ruim. Jesus questiona os fariseus se é permitido fazer o bem ou se fazer o mal em um determinado dia. E eles se silenciam. E é por isso que nós vemos tantas e tantas pessoas com necessidades. Porque aquele que olha para a necessidade do próximo está em silêncio. Está com um olhar de julgamento para saber se aquilo que eu vou fazer realmente aquela pessoa merece ou não merece. É necessário que nós tenhamos o olhar de Cristo. Ele não olha para o dia, ele não olha para o local,
mas ele olha para o próximo com a sua necessidade. Jesus poderia muito bem esperar o próximo dia para curar aquele homem da mão seca. Mas a grande lição que Jesus queria dar naqueles tempos e que quer trazer para a gente é que o próximo não pode esperar. O próximo não tem o dia de amanhã para sofrer pela sua necessidade, tendo nós a possibilidade de ajudar aquele irmão. Jesus, que faz com que muitas das leis sejam não mudadas, mas melhor interpretadas. Porque quando a gente começa a colocar condições e regras, nós deixamos aquele amor de caridade, aquele amor que existe no nosso coração, tomar conta de algumas coisas de razão, e então, muitas vezes, perdemos a oportunidade de ajudar. E quando nós não queremos ajudar, precisamos também tomar o cuidado de não cair nesse silêncio dos fariseus, quando somos questionados por Jesus se devemos ou não ajudar aquele irmão que está necessitado. O silêncio daquele que olha uma situação e não se sensibiliza é o silêncio do fariseu, que tenta, de alguma maneira, arrumar uma brecha para não mais prender Jesus, mas para não ajudar aquele necessitado. Que nós possamos, mais uma vez, nesse último dia em que nós vamos ver Jesus contradizendo aqueles fariseus dentro da sua sinagoga. É a última vez, durante essa semana, em que nós iremos perceber que Jesus deixou uma mensagem diferente no coração daqueles que carregavam consigo o conhecimento da lei, mas não carregavam consigo o conhecimento do amor. E Jesus veio não para mudar a lei, mas para colocar o amor num patamar muito maior, e é aonde nós devemos focar, olhando para cima, olhando para Jesus, porque é Ele que salva, cura e liberta a todos os necessitados. E muitas vezes nós iremos servir simplesmente de ferramenta, um meio em que Jesus vai agir para que a vida do próximo seja um pouco melhor. E não podemos esquecer que aquele homem que foi curado, ele tinha a mão seca. Mas quantos de nós que estamos com o nosso coração seco e precisamos ser curados por esse Jesus que nos ama e que está sedento em derramar a sua misericórdia em nossas vidas? Porque naquele tempo Jesus olhou a mão seca daquele homem, e hoje Jesus pode ser que esteja olhando para o nosso coração que está seco, precisando da graça de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima quarta-feira e até amanhã.